Eleições do Brasil. Urnas eletrônicas já estão sendo enviadas para 77 países, incluindo os Estados Unidos. Tempestade tropical Fiona se forma no Atlântico e já ameaça as ilhas do Caribe. Texas despacha ônibus com imigrantes indocumentados na frente da residência oficial de Kamala Harris. Governador da Flórida entra na onda e envia mais de 50 imigrantes para Massachusetts, sem aviso prévio. Ferroviários dos Estados Unidos chegam a acordo provisório com trabalhadores e evitam greve no país. Se estes sindicatos fizessem greve, teríamos um caos. Olá, muito boa noite. Boa noite. As urnas eletrônicas que serão usadas no exterior pelos eleitores brasileiros já começaram a ser enviadas para 77 países. Ontem à noite terminou o processo de lacração das urnas, que agora estão prontas para serem usadas pelos brasileiros imigrantes no dia 2 de outubro. O processo de preparação das urnas enviadas para o exterior começou no dia 10 de setembro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que coordena as eleições brasileiras no exterior em parceria com as embaixadas e consulados. De acordo com o TRE, as urnas estão sendo distribuídas pelo mundo através de malas diplomáticas. Por enquanto, foi confirmado o envio de urnas para 77 países. Mas, neste ano, as eleições ocorrerão em 106 nações, que terão 166 locais de votação, onde os residentes brasileiros vão poder votar para o cargo de presidente do Brasil. Por conta da diferença de fuso horário, o pleito de 2022 será aberto oficialmente às 8 horas da noite do dia 1º de outubro, na capital da Nova Zelândia, Wellington, onde cerca de 3 mil brasileiros estão aptos a votar. Ainda segundo o TRE, neste ano, cerca de 679 mil brasileiros que residem no exterior estão habilitados para votar para presidente. Os Estados Unidos têm o maior número de eleitores, com 182.986 pessoas. Já o Nepal é o menor colégio eleitoral fora do Brasil, com 33 eleitores. Agora a gente fala da crise de imigrantes. Depois do governador do Texas enviar ônibus lotados de indocumentados para 3 estados americanos, o governador da Flórida resolveu imitar a ideia e enviou 2 aviões com imigrantes para Massachusetts. E não foi só isso que aconteceu hoje não, envolvendo indocumentados. Mais de 100 imigrantes latinos foram deixados praticamente na porta da casa da vice-presidente Kamala Harris, na capital Washington, com as recomendações do governador do Texas. Os imigrantes chegaram de manhã sem nenhum tipo de aviso e foram deixados nos arredores do Observatório Naval, onde fica a residência oficial da vice-presidente americana Kamala Harris, em Washington, D.C. Perdidos e sem falar inglês, o grupo de mais de 100 pessoas se espalhou esperando por ajuda. A polícia e ONGs pró-imigrantes foram acionados às pressas. Aproximadamente 35 minutos. Os indocumentados chegaram a Washington, D.C. em 2 ônibus enviados direto da fronteira do México com o Texas, sob ordem do governador Greg Abbott. A ação foi mais um protesto contra as políticas da administração Biden, que fizeram com que a onda de imigrantes dobrasse nas fronteiras nos últimos 2 anos. O Texas já gastou mais de 12 milhões de dólares, enviando cerca de 9 mil pessoas para 3 estados diferentes: Washington, Illinois e New York. Desde agosto, New York recebeu sozinho mais de 8 ônibus lotados de indocumentados. Hoje, o prefeito da cidade visitou um centro de imigração criado pela Cruz Vermelha especialmente para essas pessoas que chegam do Texas. It's inhumane. Eric Adams chamou essa ação descoordenada dos outros estados de desumana e afirmou que New York não iria virar as costas para os necessitados como o Texas e a Flórida estavam fazendo. We are not going to be like those municipalities and states where we fly people to Martha's Vineyard, where we
put people on buses. Essas pessoas merecem dignidade e respeito, como a nossa cidade continua mostrando. Não iremos enviar imigrantes para nenhum lugar sem os itens básicos que precisam, nem de ônibus, nem pelo ar, como a Flórida fez hoje para Martha's Vineyard. A ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, recebeu 2 aviões com cerca de 50 imigrantes, a maioria venezuelanos, que vieram direto da Flórida. O governador Ron DeSantis foi o responsável por essa ação. O representante de Massachusetts, Dylan Fernandes, chamou DeSantis de covarde e cruel. Ele explicou que a ilha não tinha sido avisada da chegada dessas pessoas. Essas pessoas tiveram que andar quilômetros apenas para pedir ajuda. Agora pense a Flórida, um dos 4 maiores estados do país, tramando secretamente para enviar famílias e crianças para cá sem o mínimo apoio. Ele é um covarde. Tucker Carlson and beat his chest about how he's tough on immigration. He is a coward. Para o senador Dick Durbin, não há dúvidas de que os imigrantes estão sendo usados como peões para campanhas políticas em busca de votos pelos governadores dos estados do Arizona, Flórida e Texas. E para atingir esses objetivos, eles estão usando medidas cruéis. São famílias com crianças pequenas, despejadas em estações de trens, ruas e em locais sem ajuda. Maltratar um ser humano assim não vai refletir bem na imagem desses governadores que patrocinam essa conduta. But mistreating and being inhumane to those who are immigrating to this country does not reflect well on the governors who are sponsoring this conduct. Mudando de assunto, fim da ameaça de greve ferroviária aí que estava programada para amanhã. Empresas e sindicatos entraram finalmente num acordo depois de dias de tensão e muita preocupação da Casa Branca. É que essa paralisação iria acontecer no pior momento possível, o de crise econômica agravada pela alta inflação. Mas olha, o fantasma da greve ainda não foi totalmente embora não. Quem explica pra gente é a Eloá Orazen. A luz no fim do túnel acendeu e está tudo nos trilhos de novo, literalmente. Depois de ameaçar a paralisação de seus trabalhos na primeira hora desta quinta-feira, 15 de setembro, o Sindicato dos Ferroviários chegaram a um acordo junto às companhias de frete depois de mais de 20 horas de negociação. A iminência desta greve trouxe más lembranças aos americanos, que passaram por isso na década de 1990. Ha sucedido uma vez, na década de 1990, digamos que havia uma ameaça de uma greve, mas o Congresso atuou e preveu, a greve por legislação. Agora, eu acho que nessa instância não vai haver ações do Congresso por esse sentido. O Congresso está dividido praticamente 50 por 50%, e também as eleições de novembro estão muito perto, sucedem como 56 dias. A negociação prolongada e o estresse que envolveu esse acordo é um reflexo direto da complexidade das partes envolvidas. Tem 12 sindicatos que representam os membros de trabalhadores ferroviários. Agora, 9 destes sindicatos concordaram com estes termos provisórios. 2 sindicatos atualmente rejeitam o contrato. E estes 2 sindicatos representam mais de 100 mil trabalhadores dos ferrovias. Agora, se estes sindicatos fizessem greve, teríamos um caos na cadeia de suprimentos nos Estados Unidos. Como quase 1/3 de toda a carga transportada pelo país é feito por vias férreas, a interrupção deste trabalho colocaria ainda mais estresse em uma economia já fragilizada pela inflação e por tantos outros desafios externos e internos. Calcula-se que os Estados Unidos poderiam perder até 2 bilhões de dólares por dia com essa greve. E embora toda a cadeia de suprimento do país fosse afetada, a gasolina seria um dos itens mais afetados. A Agência de Proteção Ambiental exige que 10% de gasolina contenha etanol. Agora, etanol só transporta por
ferrovia nos Estados Unidos. É importante lembrar que alguns dos pontos discutidos no acordo são provisórios, de forma que alguns especialistas acreditam que uma nova tentativa de greve possa ser uma realidade num futuro nada distante. Ainda assim, e apesar da seriedade do caso, não há motivos para pânico. Eu acho que não precisamos se preocuparmos, porque eu acho que se houver greve, só durará um fim de semana, alguns dias, porque a gerência das empresas vão sentir a pressão do Congresso e também do presidente Biden e também do público para a agenda do país, para, eu acho, fazer o que os sindicatos querem. Depois do intervalo, a gente fala de um jogo anti-bullying para estudantes que ganhou um prêmio nacional e que agora pode se espalhar pelo país. E tem reportagem sobre o Disque 988, a linha direta para a prevenção de suicídio, que teve um aumento de 45% na procura em um ano. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A gente fala agora de bullying nas escolas. 1 em cada 5 alunos já sofreu ou vai sofrer agressão verbal ou física dentro das salas de aulas aqui nos Estados Unidos. Uma onda que vem crescendo a cada ano. Por isso, mais de 160 mil crianças desistem de estudar anualmente para fugir desse tipo de assédio. Para combater esse problema, uma turminha do high school criou um jogo educativo. E quem conta essa história pra gente é a Carolina Camargo. Cenas como essa são cada vez mais comuns nas escolas nos Estados Unidos, mesmo existindo leis anti-bullying nos 50 estados americanos. Pesquisas apontam que 1 em cada 5 alunos já sofreu ou vai sofrer algum tipo de agressão psicológica ou física nas escolas. Isso equivale a 20% dos estudantes. Pensando nisso, alunos do colegial resolveram se unir para conscientizar os colegas sobre o bullying. O grupo juntou um atleta, um líder estudantil, um amante de computador, um cantor de coral e eles fundaram o Clube High Five, que já agregou vários alunos. Eles criaram um jogo focado em várias perguntas, como por exemplo, quem você procura quando precisa de ajuda? Ou o que significa ser corajoso? Criaram também um website e uma página no Instagram. A fórmula deu certo. Através de uma brincadeira, eles conseguiram começar a trabalhar nas crianças a aceitação, a tolerância, a empatia e o diálogo entre os colegas. O jogo foi tão bem aceito pela comunidade que foi apontado como a melhor iniciativa de combate à violência em uma disputa entre 27 escolas em Washington, D.C. O grupo ganhou $5 mil para investir nesse projeto educativo que agora pode se espalhar para o resto do país. Muito bacana essa iniciativa e tá dando certo, né? E eu acho que isso dá certo porque são 2 caminhos aí para a gente poder combater o bullying e ele ser efetivo. É a conscientização e a gente poder falar, né? Porque muitos dos casos das crianças que sofrem bullying é porque elas, na verdade, elas são ameaçadas por esses agressores, né? E aí há um jogo ali, né, de ameaça, de chantagem o tempo todo. Então, poder falar sobre isso, poder dizer o que está sentindo, poder contar com o apoio das pessoas, né? Isso é muito efetivo. Então, por isso que o projeto, com certeza, está dando muito certo e vai continuar dando certo, porque esse é o caminho da conscientização e também, né, de poder trabalhar, conversar sobre esses sentimentos aí. O governo dos Estados Unidos anunciou que registra um recorde de ligações para o número da vida, o 988, também conhecido como Disque Anti-Suicídio. A busca pela nova linha direta, criada para apaziguar a crise de saúde mental no país depois da pandemia, cresceu 45%.
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos reportou que mais de 360 mil pessoas ligaram ou enviaram mensagens para o 988 no mês de agosto. É um aumento de mais de 150 mil atendimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda segundo o governo, 84% das chamadas e 98% das mensagens foram encaminhadas para conselheiros treinados em até 42 segundos. O restante caiu antes do encaminhamento por desistência de quem estava atrás da linha. O crescimento de 45% nas buscas pela linha direta de prevenção ao suicídio se deve, segundo a Casa Branca, à mudança no número de contato para o 988, que ficou mais simples e que foi amplamente divulgado nos últimos meses. O suicídio é a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos para pessoas de 10 a 34 anos, de acordo com a Associação Psiquiátrica Norte-Americana. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças descreve o suicídio como um sério problema de saúde pública e revela que o número de pessoas que terminaram com a própria vida aumentou 30% entre 2000 e 2018. Depois do intervalo, tem dica para os moradores da Flórida que dirigem bastante nas estradas. O governo deu início ao programa de descontos de pedágios que vai durar até 6 meses. A gente traz também os detalhes de um levantamento que mostrou quais são as regiões mais pobres dos Estados Unidos e os motivos para essas regiões estarem nessa lista. A gente volta já. Já voltamos e com uma boa notícia para quem dirige muito nas estradas na Flórida. O governo deu início ao programa de descontos de pedágios que vai durar até 6 meses. Essa medida vai funcionar apenas para quem usa o SunPass, aquela tagzinha que é colocada dentro do carro e que faz as cobranças automáticas dos pedágios. A Cone Rocha explica tudo pra gente. Para ter o desconto, não precisa fazer nenhum registro especial. O usuário que paga pedágio pelo menos 40 vezes por mês terá um crédito automático de 20% na sua conta SunPass. Clientes com 80 ou mais transações pagas recebem um crédito de 25% a cada mês. Esse programa vai ajudar os residentes da Flórida com descontos que somam 38 milhões de dólares em gastos com pedágios este ano. E o governador Ron DeSantis já anunciou que pretende estender o programa a mais famílias no ano que vem. De acordo com o governo da Flórida, os clientes que usam esses pedágios administrados pelo FDOT ou Turnpike gastam uma média de $50 por mês. Isso significa uma economia de pelo menos $60 por mês no bolso do motorista, pelo menos nos próximos 6 meses. Em época de inflação alta e gasolina mais cara, esse é um bom incentivo para os residentes na Flórida. Mais informações sobre o programa no site sunpass.com. Diferente do que muita gente pensa, apesar dos Estados Unidos serem uma das 10 nações mais ricas do mundo, existem regiões norte-americanas que são extremamente pobres. Pois é, um estudo mapeou essas áreas onde a prosperidade não é igual e fez um ranking dos lugares mais pobres aqui do país. O estudo apontou que 11,2% das pessoas que moram nos Estados Unidos vivem na pobreza. Isso equivale a 37 milhões de pessoas. Segundo o Censo Americano de 2020, uma família média tem renda anual de quase $65 mil, numa cidade entre 1.000 e 25 mil moradores. Com base nessa informação, o site 247 Wall Street analisou emprego e desemprego, adultos com bacharelado, população da cidade e a renda das famílias. Eles fizeram um ranking das áreas mais pobres do país. Em primeiro lugar ficou a cidade de Urania, em Louisiana. Waldoboro, no Maine, ficou em segundo. Rosedale, Mississippi, em terceiro. Scotland Neck, na Carolina do Norte, ficou em quarto. Jonesville, na Virgínia, em quinto. E, em último, em 20º lugar, ficou Mount Vernon, no Kentucky. Com a crise econômica que atinge o país, esse ranking deve ter piorado a vida de milhares de pessoas. A lista completa das regiões mais pobres você pode ver no site 247wallstreet.com.
Depois do intervalo, a gente fala sobre o anúncio da Organização das Nações Unidas, que disse que o fim da pandemia está finalmente à vista. E tem os detalhes da tempestade tropical Fiona, que se formou no Atlântico e já disparou alerta para as ilhas do Caribe neste final de semana. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma notícia que vai animar todo mundo. A OMS anunciou que a pandemia de Covid-19 pode finalmente estar perto do fim. A Organização Mundial da Saúde disse que o mundo está no melhor momento contra o coronavírus, mesmo com a ameaça de novas variantes e mortes. Menos de 11 mil mortes por Covid foram registradas no mundo entre 5 e 11 de setembro, uma queda de 22% em relação à semana anterior. Esse número continua caindo nesta semana. Os dados animaram a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, que anunciou que a pandemia pode estar finalmente perto do fim. Segundo a organização, os países enfrentam o melhor momento no combate ao vírus, que já matou mais de 6 milhões de pessoas. Mesmo com a ameaça de novas variantes, os casos de contaminação e mortes continuam caindo globalmente graças às vacinas, segundo a ONU. A última vez que o mundo registrou tão poucas mortes em uma única semana foi em março de 2020, no primeiro mês que foi decretada a pandemia. E agora uma história incrível, uma rede de doações de roupas e móveis que vende os produtos a baixo custo em todo o país, descobriu entre as doações algo totalmente inesperado. Dentro de uma caixinha antiga estavam cartas de amor trocadas entre um casal de norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Agora essa rede quer encontrar a família desse casal apaixonado. Essas palavras são de 80 anos atrás. Aqui está escrito: fiquei muito feliz em receber sua carta antes de sair daqui. Não que eu não saiba para onde ou quando estou indo. I was very glad to receive your letter before I leave here. Not that I know where or when I'm going. São detalhes de uma despedida pessoal, mas que também fazem parte da história dos Estados Unidos. You can imagine how anxious we all are. Você pode imaginar como estamos todos ansiosos para saber o que vai acontecer conosco, diz o norte-americano que parte para a guerra. As cartas foram escritas em alto mar, enquanto soldados eram encaminhados para lutar na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Você terá notícias minhas assim que eu estiver localizado em outro lugar, o que espero que seja em breve, do seu até chegar à beira-mar, Bob. Essa outra carta foi enviada 4 meses antes, quando o soldado ainda estava no centro de treinamento naval em Great Lakes, em Illinois. Ambas as cartas estavam guardadas nesta caixa de madeira que parece um porta-joias e eram endereçadas a Elizabeth Smith, moradora de Bristol, na Pensilvânia. O remetente era o marinheiro Robert Ballantyne. A caixa de madeira com as cartas chegou à loja da Goodwill como doação e agora os funcionários querem descobrir como as cartas destinadas para um subúrbio da Filadélfia acabaram parando no norte do Kentucky. Isso é algo que a família com certeza iria querer. Que neto não gostaria de ter essa parte escrita da história dos avós, diz Michael. I have a swell beard. You ought to see it. Till next time. Love, R.A. Ballantyne. Que história bonita, né? Tomara que eles consigam encontrar. A gente fica na torcida, né, Evelyn? Com certeza. Eu ia adorar. Se fossem meus avós, imagina receber as cartas de amor que eles trocaram num momento tão importante da vida deles. É uma memória, uma recordação. Vale a pena, né? A gente fica na torcida, gente. Torcendo bastante aí pra dar certo. Isso aí. Vamos ver como é que vai estar a previsão do tempo amanhã? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olha, Boston, tempo encoberto aí, 54
graus Fahrenheit de mínima. Nova York e Washington, sol, máxima de 82 graus. Orlando e Miami, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 76, máxima de 86 graus. Dallas, sol forte, mínima de 74, máxima de 92 graus Fahrenheit, Evelyn. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, onde o tempo vai estar chuvoso amanhã, com mínima de 53 graus. Já descendo para a Califórnia, São Francisco com tempo encoberto, sol em Los Angeles, como sempre, máxima de 82. E em Las Vegas, sobe um pouquinho mais a temperatura, máxima chega aos 92 graus, Ruth. Pois é. Bom, e a gente ainda tem mais uma notícia de tempo, pessoal, porque uma tempestade tropical se formou no Atlântico e já recebeu até um nome, Fiona. Nesse momento, ela segue em direção às ilhas do Caribe e já há alerta para chuvas fortes e inundações. A previsão é de que essa tempestade, que se move a 80 km por hora, se fortaleça no final de semana e atinja a região das ilhas de Barbuda e Antígua. Ainda segundo o Centro Nacional de Furacões, alertas de riscos devem ainda ser emitidos para as Ilhas Virgens, Porto Rico e Hispaniola até o final do dia de hoje. Segundo as autoridades, ainda não é possível saber se essa tempestade vai atingir os Estados Unidos, mais especificamente aqui o sul da Flórida, que estaria na rota de Fiona. A tempestade tropical Fiona é a 6ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico neste ano de 2022. Pois é, fica aí o alerta, né, para todo mundo prestar atenção, cuidado, vamos acompanhar e ver as notícias. O Jornal Américas no Ar então termina aqui, a gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e agora vocês ficam com mais um episódio da 3ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.